convidar a abrir a sua Bíblia agora comigo, no livro de Gênesis, capítulo 12. Se você tiver uma caneta, um papel, pegue aí a sua caneta, um papel, para nós estarmos meditando. E eu creio que essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Você que está em casa, anote, medite naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Mas antes de nós passarmos para a palavra, queridos, hoje à tarde é um momento muito triste para nós aqui da comunidade. Todas as pessoas são especiais, todas as pessoas são muito especiais, cada vida que Deus tem colocado no nosso meio, mas hoje nós perdemos a vida de uma irmã muito querida aqui da comunidade, a dona Zélia, e a família está em luto, né? Uma irmã aí durante uns 2 meses lutando aí com a Covid, e hoje por volta da 1h, é isso aí, Mineia? 1h da tarde, mais ou menos, nós tivemos a notícia aí que perdemos essa irmã, mas nós perdemos aqui na terra, mas o céu ganhou com a vida dessa irmã, amém? E hoje eu estava meditando, uma irmã tão preciosa, tão talentosa. Quantos teatros nós fizemos, né, Mineia? E aqueles ornamentos, aquelas coisas, era preparada por ela, para quem não sabe, muita coisa, né, junto com ela, a Leida, e talentosa nas artes. E eu fico pensando, né, que se ela vivesse ali, na época ali dos tabernáculos, no Velho Testamento, eu tenho certeza que o Senhor teria escolhido ela para construir a Arca da Aliança, está ali no templo, confeccionando, porque é tão talentosa, ensinou tantas pessoas aqui nessa cidade, mas ela deixou um legado, e cada pessoa, e às vezes, nas coisas mais simples, querido, desde quando ela veio aqui para o nosso meio, eu lembro de várias vezes, ela passar aqui nesse corredor, e ela procurar a minha Bíblia, e todas as semanas ela trazia chiclete. Eu não sei se alguém já percebeu, mas ela trazia chiclete, colocava na minha Bíblia, e várias vezes eu fui tomar café com ela à tarde, ela sabia que eu gosto de biscoito, e ela falava assim: Eltinho, eu comprei aqueles biscoitos, e eu estou te esperando lá em casa. Às vezes eu encontrava com ela aqui na feira, na porta da casa dela, ela falava: o que você está fazendo? Eu falei: estou comendo pastel. Você não vai almoçar não? Eu falava: não. Ela falava assim: você vai lá em casa agora, que eu vou fazer uma marmita para você, pelo menos jantar. E assim, sabe, queridos, pequenos gestos que faz toda a diferença na nossa vida. Então hoje esteja orando pela família dela, pela filha, pelo filho, uma mulher que ensinou várias pessoas, deixou um legado nessa cidade, e várias outras pessoas que foram ceifadas, pessoas preciosas, mas que foram sementes, que foram plantadas nessa cidade. Pai, nós queremos orar agora, nesse momento de perda, de luto, de tristeza, mas sabemos que o céu se alegra, os céus estão alegres com a presença dela, uma mulher cheia de vida, cheia de talentos, que eu sei que foi o Senhor que deu, e hoje o céu se alegra. Queremos, meu Deus, te agradecer pelo tempo que ela esteve conosco, queremos te agradecer por tudo que ela fez, acrescentou, cada palavra que ela pregou, cada palavra que ela semeou com a sua alegria, e que o Senhor conforte a família nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia, abra aí comigo no livro de Gênesis. Eu não sei, ô Cleo, será que tem como desligar esse ventilador aqui para mim, fazendo um favor? Se tiver como. Gênesis capítulo 12, vamos lá, queridos. Eu creio que o Senhor nessa tarde quer encher o nosso coração de esperança, de fé. No livro do Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa de seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Eu sei que nós não podemos chegar muito perto, mas olhe para a pessoa mais perto de você, estenda a mão e fale assim: sê tu uma bênção.
ser tu uma bênção. Porque o grande segredo, queridos, não é você ser abençoado, é aquilo que você tem se tornado nesses dias. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas. E aqui fala, Abraão, ser tu uma bênção. E ele fala assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e todas as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém. Diga assim comigo: Abraão atravessou a terra de Siquém. E aqui fala assim para mim e para você: até os carvalhos de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando em Betel ao ocidente, Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Senhor, obrigado por essa tarde, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra em casa, cada pessoa que está aqui nesse salão, as pessoas que ouvirão essa palavra em outro dia, Senhor, que essa palavra penetre o mais profundo do coração, porque eu sei que a sua palavra pode chegar aonde nenhum homem pode chegar. O Senhor pode penetrar o mais profundo do coração, da alma do ser humano. Por isso agora, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale e não te cale. Fale, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa tarde eu quero compartilhar algo. Eu já compartilhei um pouco com os jovens no sábado, alguns dias, mais ou menos um mês, sobre que o propósito te levará até a promessa. Sabe, queridos, Deus é um Deus que quer que eu e você venhamos a descobrir o propósito que Ele tem para a nossa vida. O nosso tempo foi pouco, hoje eu quero trazer outras coisas para nós, e hoje o título da palavra é: o propósito te levará até a promessa. O que é propósito, pastor? O propósito, isso fala de um projeto, isso fala, queridos, de um objetivo. Deus é um Deus de propósito. Tudo que Deus irá fazer na sua vida é debaixo de um propósito. Pode colocar aí para nós, Tiago, o título. Deus é um Deus de propósito. Quando Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos a vosso respeito. Quando Deus fala os pensamentos, isso fala de um propósito. Para te dar o fim, isso fala de um projeto. Então o apóstolo Paulo fala assim: completei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque tudo na nossa vida, queridos, nós precisamos descobrir o propósito. Deus não vai revelar nada, nenhuma promessa na sua vida, sem antes te revelar o propósito. Não tem como Deus falar da promessa sem antes falar do propósito. Qual que é o objetivo? Aonde você quer chegar? O que Deus tem para a sua vida? Então o propósito te levará até a promessa. Se você perceber na palavra de Deus, queridos, primeira coisa que Deus falou para Abraão foi do propósito. E entre o propósito e a promessa, Deus tem um processo. E às vezes, querido, o processo é mais importante do que a bênção. Porque quando você está passando pelo processo, você é edificado. Deus começa a te fortalecer a cada momento da sua vida. Você é fortalecido pela circunstância, e Deus vai te levar a um nível de profundidade cada vez maior. Se você prestar atenção, havia um propósito, mas Deus prometeu 7 promessas para Abraão. Deus, Ele nunca fica devendo nada para o homem.
Se você prestar atenção, Deus falou de um propósito, mas havia 7 promessas. E essas 7 promessas sobre a vida de Abraão, nós vamos ver um pouquinho agora. Olha só que interessante. A primeira coisa, Deus convida Abraão a renunciar. Ele diz assim: Abraão, sai da tua terra. Tudo na nossa vida, querido, nós temos que ter renúncia. Precisa haver algumas renúncias na nossa vida. E às vezes você renunciar a algumas coisas não é muito bom. É fácil sair da zona de conforto, queridos? Não é. Quando você sai da zona de conforto, e às vezes Deus quer nos tirar da zona de conforto. Nós estamos aqui acomodados, estamos acostumados. O ser humano, ele se acostuma muito fácil com as coisas. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com a igreja. Quando você vem para a reunião, quantos aqui procura sempre sentar no mesmo lugar? Deixa eu ver. Olha só. Mas por quê? Porque nós somos acomodados, queridos. Quantas vezes, querido, é muito raro você ver uma pessoa que quando ela chega, que ela vai sempre no mesmo lugar, que ela não procura. Aqui, ó, esse salão, ele era dividido ao meio. E quando esse salão era dividido ao meio, no fundo do salão ele tinha um sofá. Quantos lembram do sofá da discórdia? Vocês lembram ou não? E tinha irmã, queridos, que quando chegava, que o sofá já estava todo lotado, ela emburrava e ia embora, porque os irmãos haviam pegado. Você lembra, né? Você não é irmã não, né? Não, estou brincando, viu, Juliana? Mas tem muitas pessoas que são o quê? Acomodadas. Eu vou falar aqui, ó, você olha uma pessoa, ela tem algum problema, alguma dor nas costas, e ela descobriu que se ela sentar meio de lado, ou quando ela vai dormir, se ela estiver naquela posição não dói, automaticamente ela não procura o quê? Ajuda. Não é assim ou não? Então a pessoa é o quê? Acomodada. A gente se acomoda muito fácil, queridos. E Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. E quando ele fala para Abraão, Abraão, ele sabia aonde não ficar, ele só não sabia para onde ir. Deus falou assim: Abraão, sai da sua terra. Abraão sabia aonde não ficar, Abraão não sabia para onde ir. E é mais ou menos isso que nós estamos vivendo nesses dias, querido. Nós não entendemos nada, não sabemos nada que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor está levando a sua igreja a tomar e a entrar no novo nível de unção. Eu creio que Deus vai nos levar num novo nível de unção, de poder, de graça. Sabe, eu creio que Deus vai nos levar lá esses dias eu falei isso, alguns irmãos escandalizou, lá para o bar do Joel. Quantos aqui conhecem o bar do Joel? Ninguém conhece? Joel 2, que fala que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito e todos seriam cheios do Espírito do Senhor. Quantos conhecem o bar do Joel? Já melhorou as mãos, né? Joel capítulo 2, que fala que ele derramaria do seu espírito, todos, os jovens sonharia, profetizaria, seria um tempo novo do Senhor. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, precisa haver o que? Renúncias na nossa vida, nós precisamos renunciar. Outra coisa, Deus revela as promessas aqui para Abraão. A primeira promessa, coloca aí para nós, Tiago, primeira promessa, ele fala assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Era uma coisa fora de lógica. Deus, ele não age na lógica. As coisas de Deus é fora de lógica. Às vezes nós agimos muito no racional. Queridos, eu quero falar para vocês, eu sou muito racional. Eu tenho os pés no chão, eu faço conta, eu tento visualizar lá na frente, e de repente, Lu, Deus fala assim: Elton, saia do campo da lógica e comece a entrar na dimensão do sobrenatural. Às vezes, querido, nós queremos olhar somente o que está acontecendo. Se nós olharmos no campo natural, ninguém estaria aqui nessa reunião hoje, vamos ser sinceros, nós não sairíamos de casa. Mas Deus quer nos tirar do campo
da lógica, para que nós venhamos a entrar no campo da fé. E eu creio que vai ser um tempo, queridos, na dimensão da fé, nós iremos experimentar tantas coisas em Deus. Deus vai nos levar a uma dimensão cada vez maior. Então a primeira coisa, Deus estava entregando, para Abraão o seu chamado e o seu propósito. O próximo aí para nós, Tiago. Outra coisa, quando você entende o seu propósito, Deus revela as suas promessas. Você sabia que quando você descobre o seu propósito, você também descobre os seus inimigos? Quando José descobriu qual era o propósito dele, ele também descobriu quem eram seus inimigos. Jesus, quando ele descobriu o seu propósito, que fala assim: eu vim para libertar e salvar, eu vim para colocar em liberdade os cativos, ele também descobriu quem? Os seus inimigos. Herodes se levantou. Então quando você descobrir o seu propósito, você também vai descobrir quem são os seus inimigos, aqueles que vão contra o propósito na sua vida. E eu costumo dizer, algumas pessoas falam assim: pastor, eu não tenho inimigo. Eu falo assim: olha, então porque você ainda não descobriu o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você descobrir o propósito, você também começa a descobrir aqueles que se levantam contra o propósito de Deus na sua vida. Você começa a descobrir aqueles que querem barrar o projeto que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Então outra coisa que eu coloquei, pode passar, Tiago? Quando Deus revela o que? As promessas. Pode passar o próximo, o quarto. Dar-te-ei uma grande nação. Olha só, era algo fora de lógica. E as coisas de Deus não tem lógica, querido. Às vezes você olha e fala assim: não tem como isso acontecer. Segunda coisa, eu vou o quê? Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua família. Quantos querem estar debaixo da bênção do Senhor? Olha só, para cada propósito tem quantas promessas? 7. Engrandecerei o seu nome, eu vou soprar o seu nome, todos irão te conhecer, Abraão. Próximo slide, coloca aí. Abençoarei os que te abençoarem. Olha só, você quer ser abençoado, queridos? Então me abençoa. Você quer ter uma vida abençoada? Abençoe o seu irmão. Abraão, ele disse assim: abençoarei os que te abençoarem. Você não precisa ficar orando para Deus, estão fazendo isso, aquilo. Deus mesmo falou: aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, vai ser o quê? Amaldiçoado. Está escrito, olha só: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu não sei, o mês passado, algumas crianças da Índia foi abençoada pela sua vida, foi abençoado por essa igreja. Então hoje se cumpre a palavra do Senhor. Tem algumas famílias venezuelanas que nós temos ajudado aqui na igreja, e eu não sei, é senegalense ou senegalês? Pessoas que vêm de Senegal é o quê? Senegalenses? Senegalês? Senegalês ou senegalense? Senegalês? Léo. Senegalês, querido. E é muito interessante, queridos, porque semana passada nós fomos entregar algumas coisas para umas famílias venezuelanas, e a gente já tem visitado essas famílias. Eu acho muito interessante, porque as crianças, quando me vê, elas falam assim: eu não sei falar em espanhol, elas começam a falar mãe, elas começam a chamar a mãe, e falam assim: o amigo chegou. E é a coisa mais engraçada, porque as famílias não se conhecem, mas todas as casas, elas falam assim: o amigo chegou. Mãe, o amigo chegou. O amigo chegou. Mas não é um amigo, é a igreja, queridos, não é o Elton, é você. Porque é a sua oferta, é a sua doação, é o seu alimento. Então fala: abençoarei as famílias da terra. Sabe, cada história que a gente tem visto, cada história assim que você olha e fala: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e eu sei que o Senhor pode mudar a história. Parece tão pouco, queridos, mas uma coisa que eu aprendi com Deus, que o pouco, ele se torna muito.
basta um pouquinho de pão, um pouquinho de azeite, para que o Senhor venha fazer o milagre. Havia uma mulher que o marido havia morrido, e os credores chegaram para levar os filhos, e de repente o profeta chega e fala assim: o que você tem? E de repente a gente olha para um pouco, olha para um lado, olha para o outro. Léo, você me ajuda aqui? Semana passada por um acaso eu fui fazer uma visita numa casa, eu fui lá levar algumas coisas, e a hora que eu cheguei na porta, tinha um rapaz, e ele estava saindo com uma vasilhinha, Lu, desse tamanhozinho, e uma sacolinha, tinha mais ou menos 1 quilo de arroz, e havia ali uns 2 tomates, não sei, e um pouquinho de macarrão. E aí eu cheguei, e eu fiquei olhando, e eu perguntei, ela falou assim: não, é porque esse mês eu não fiz compra, e ele veio aqui para pedir ajuda, e eu só dividi o que eu tinha. E eu fiquei olhando aquilo, sabe, esse tem sido o coração de muitas pessoas, querido, mesmo que aparentemente tem pouco, mas o pouco tem se tornado o quê? Muito. A gente olha assim, muitas histórias, e cada história, querido, ontem eu estava contando aqui para os jovens, para quem não sabe, queridos, ontem tinha mais ou menos 1 bilhão de pessoas com fome. Você sabia que por dia tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas com fome? 1 bilhão. Hoje tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas com fome. E amanhã vai ter mais ou menos 1 bilhão de pessoas que estarão com fome. Eu não sei o que é passar fome, eu sei o que é passar vontade. Eu estava lendo um livro, depois você pode ler, chama As Agruras de um Campo de Concentração. Esse cara, segundo ali a Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso, e ele foi condenado ali nos campos de concentração. Ele foi levado para um campo de concentração, não sei se era o Birkenau ou o Auschwitz, e ele foi levado para um campo de concentração, e ali ele relata que no campo de concentração, o que mais se conversa ali, quando eles estão juntos, não é sobre sonhos, não é sobre família, não é sobre projeto. O que eles mais conversam ali é sobre comida, o que eles irão comer no outro dia. Eu estava lendo um livro, agora eu não me lembro agora o nome desse livro, que fala de um cara que viveu na Segunda Guerra Mundial. Eu esqueci o nome dele, ele é alemão, e ele passou, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era um soldado, mas ele tinha uma arma de mentira, ele não deu um tiro, e ele escreveu um livro, e ele conta a história de algumas crianças, que durante a Segunda Guerra Mundial, depois que passou a Segunda Guerra Mundial tal, as crianças ficaram órfãos, ficaram sem pai, sem mãe. Então os abrigos ali nos Estados Unidos começaram a acolher aquelas crianças, colocaram elas nos abrigos, deram comida, cama, deram todo o conforto, mas a psicóloga descobriu que aquelas crianças não dormiam durante a noite, as crianças ficavam acordadas, empavorosas. Então ela fez uma pesquisa ali, e ela teve uma estratégia. Ela pegou um pedaço de pão, entregou para cada criança, e ela percebeu que aquelas crianças dormiam, que ela dormia abraçada com aquele pão, e ela descobriu que aquelas crianças, elas tinham medo, no dia de amanhã, de não ter o que comer, elas tinham medo do dia de amanhã. E muitas pessoas têm medo do amanhã, tem muitas pessoas que estão sem dormir, porque tem medo do amanhã. Eu não vou perguntar, mas muitas pessoas aqui, já passaram noites em claro, com medo do amanhã. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o pão da vida. Se você se abraçar com Ele, se você pegar o pão da vida, abraçar com Ele, eu quero te dizer que você vai dormir, você vai descansar. Estenda as tuas mãos assim comigo, estenda as tuas mãos assim.
aperte bem as suas mãos assim, fala: Senhor, nessa noite, nesse começo de noite, eu me apego ao pão da vida. Tu és o pão da vida, Tu és o Deus que traz paz ao meu coração, Tu és o Deus que traz tranquilidade ao meu coração. Jesus é o pão da vida. Aqui então, queridos, fala: em Ti serão abençoados, Tu serás uma bênção. Sabe, bênção não é o que eu tenho, bênção é o que eu me tornei. Você, aquilo que você tem se tornado, querido, na vida das pessoas. Eu olho, queridos, e às vezes eu fico constrangido com essa igreja, porque graças a Deus essa igreja tem sido uma igreja abençoadora, uma igreja que abençoa. E eu vou tomar liberdade, viu, Lu? Esses dias eu mandei para a Lu a Lu sempre compra algumas coisas ali, guloseima para as crianças, e a gente, quando vai entregar a cesta, eu sempre mando para ela: Lu, aqui ó, o leite, as bolachas e tal, e eu vou mandando. Aí ela virou para mim e falou assim: tio, não acaba mais não? Parece que tem multiplicado, não foi, Lu? E é uma, duas, três, tem hora que eu olho, e hoje eu abri meu porta-malas e ainda tinha, Lu. Olhei e falei: uai, ainda tem. Amanhã vai dar para levar para aquelas crianças. Sabe, queridos, o pouco na mão de Deus se torna o quê? Muito, muito. Então aqui, mas qual foi o processo na vida de Abraão? Para que Abraão viesse experimentar a promessa, ele teve que passar por alguns lugares, que eu e você, nós também temos que passar. Então o primeiro lugar que Abraão ele passou, olha comigo, lá no versículo 6, atravessou Abraão até Siquém. Fala que Abraão atravessou até Siquém. Esse foi o primeiro lugar. Fala assim: Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré em Siquém. Então o primeiro lugar que Abraão foi em Siquém. Siquém significa ombros. Por que ombros? Ombros fala de responsabilidade. Sabe, queridos, Deus quer uma geração que tem o que? Responsabilidade. Responsabilidade com a sua palavra. Responsabilidade. Coloca aí para mim, Tiago. O primeiro lugar que Abraão ele passou foi aonde? Foi em Siquém. Ele foi até Siquém. Siquém fala lugar, né? Lugar onde você precisa ter o que? Responsabilidade. Isso, coloca os slides aí para mim, sobre Siquém. Nós precisamos entender, queridos, não é esse não, acho, é o próximo, Tiago, fazendo um favor. Isso, primeiro lugar que Abraão passou foi Siquém. Siquém significa o quê? Responsabilidade. Então nós só iremos, querido, alcançar as promessas, quando nós tivermos o quê? Responsabilidade. Deus pode até chamar menino, mas Deus só entrega a promessa para quem já é o quê? Uma pessoa responsável. Nós precisamos entender, aonde é que Isaac carregou a lenha? Nos ombros. Aonde que a arca da aliança era carregada? Nos ombros. Aonde é que Jesus carregou a cruz? Nos ombros. Uma vida de quê? De responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, queridos, Deus começa a entregar as promessas das tuas mãos. Tem coisas, queridos, se Deus entregar hoje na minha vida e na sua vida, vai dar ruim. Tem muitas pessoas que não recebem do Senhor, porque ainda não tem o que? Responsabilidade. Já viu uma pessoa irresponsável, que ela não faz as coisas com zelo, com amor? Mas aqui, queridos, fala que, então, o primeiro lugar que Abraão ele passou foi aonde? Em Siquém. Às vezes a gente tem coisas, eu fico olhando, se eu não me engano, no último ano, e já tem muitos anos, eu fui fazer o curso da ESA, foi ontem, e era o último ano, era o meu sonho entrar para o exército, e eu fui fazer o curso da ESA, e eu fiquei por 2 pontos, não sei, 3 pontos, eu não me lembro direito, mas foi por pouca coisa, queridos. Eu fiquei frustrado, e eu falei: Deus, mas eu fico pensando, se de repente eu tivesse entrado,
eu não tinha maturidade. Talvez hoje eu não estaria aqui, queridos, porque eu não tinha responsabilidade para lidar com aquilo ali. E pessoas que não têm responsabilidade. Então a primeira coisa que Deus falou, Abraão, você precisa ter o quê? Ser responsável com a sua casa, com a palavra, ter zelo. Quer ver outra coisa que eu vejo, queridos, que eu coloquei aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor? Então nós precisamos ter o quê? Responsabilidade. Nós precisamos crescer. Esses dias eu tenho eles falam sobrinho, mas é primo, tá, gente? E eles me chamam de tio e tal, mas é sobrinho. E ele corria, de repente fala assim: ai mamãe, minhas pernas estão doendo. Algum filho seu já reclamou de dor nas pernas ou não? Ele corre, fala: ai mamãe, minhas pernas estão doendo. E a mãe leva no médico, né? Porque as pernas estão doendo. E preocupa, e faz massagem e tal. E aí vai no médico, e de repente o médico fala assim: não, isso aí é porque a cartilagem está o quê, né, Carla? É porque ele está crescendo. E eu descobri, queridos, que crescer dói. Crescer dói. Quanto mais você cresce, mais pedrada você leva, e mais maturidade você precisa ter. Há um tempo atrás, há uns 2 anos, eu estava lendo um livro. Eu vou lembrar o nome desse livro, eu estou tentando puxar na minha memória. E conta nesse livro que esse homem, ele comprou um carro. Tal, e estava todo empolgado. Era o primeiro carro zero que ele havia comprado. Quem já comprou um carro zero sabe que quando você compra, né, você fica todo empolgado e tal. E ele chegou em casa todo empolgado, pôs o carro na garagem, mostrou para a esposa, mostrou para os filhos e tal, e foi tomar banho. E ele foi tomar banho e tal, e ele estava tomando banho, de repente ele escutou assim: pá! Ele pensou: não é meu carro, não é o carro, não pode ser o carro, não é o carro, de jeito nenhum, não é meu carro. Passou um pouquinho, a mulher falou assim: bem, você vai demorar muito no banheiro? Você vai demorar muito? Ele falou: por quê? Não é meu carro, não. Ela falou assim: não, é porque nossa filha estava brincando, acho que ela tinha 5 anos, com a sua amiguinha, e ela tacou uma pedra e quebrou o vidro do carro. E ele foi, tomou banho correndo, tal, saiu do banheiro, e quando ele chegou lá de fora, ele olhou lá na garagem, a criancinha estava encolhida e chorando. Ele olhou para a criança, pegou ela no colo, colocou ela no colo e falou assim: olha aqui para o papai, sabe esse vidro que está aqui no chão? Esse vidro o papai pode comprar outro, mas o papai quer te dizer que você é mais preciosa do que esse vidro. Então não fica assim não, depois o papai compra outro. Sabe, queridos, às vezes vidros quebrados, Deus quer nos ensinar nesses dias a crescer, a amadurecer, que pessoas são mais preciosas do que coisas. Será, Fabinho, que de repente a Miné vai tirar o carro da garagem, e você escuta assim, ó, passa assim no portão, aí você fala assim: que isso, Miné, não fica triste não, por causa do nosso amor, eu vou arranhar o outro lado. Você faz isso, Fabinho? Não faz. Mas por causa do nosso amor, eu vou marcar o carro do outro lado. De repente, o Léo está lá, chega com o carro novo, e a Carlinha pega e fala assim: eu vou dar uma voltinha, Léo. Você escuta assim, aí você fala assim: não, Carla, não fica não, eu vou arranhar do outro lado, para marcar a nossa história. Sabe, queridos, pessoas são mais preciosas do que coisas. A hora que acontecer alguma coisa assim diferente lá na sua casa, você faz assim, para marcar o quê? A história. Siquém. Segundo lugar, coloca aí o segundo lugar que ele passou. Fala assim, lá no versículo 6, os carvalhos de Moré. Coloca aí para mim. Segundo lugar, quando Abraão passou pelos carvalhos de Moré, queridos, ali ficou errado, é carvalhos de Moré. Então atravessou a terra até os carvalhos de Moré.
em Siquém. Moré significa lugares estreitos. Tem muitos lugares estreitos que nós iremos passar nesses dias, lugares apertados, situações que nós seremos provados. A Bíblia fala que a porta é estreita, largo é o caminho que nos leva para a perdição, e tem lugares estreitos que nós iremos passar nesses dias. Nós seremos o que? Provados. Nós seremos o que? Exprimidos. Lugares estreitos, fala de lugares o que? Exprimidos, porta estreita. Lá no livro de Gênesis capítulo 28, lá naquela época, queridos, as cidades, quando as cidades elas tinham muros à sua volta, então quando dava por volta ali das 6 horas da tarde, eles fechavam as portas da cidade, para que não viessem os inimigos saquear a cidade. E no livro de Gênesis, fala que Abraão, ou melhor, fala que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e ele chegou numa cidade chamada Cidade Luz, e quando ele chegou, as portas da cidade estavam trancadas, e quando as portas estavam trancadas, o que eles faziam? Eles encostavam no muro da cidade, e ficavam esperando com que os guardas passassem, ou os colocassem para dentro da cidade, ou que esperasse o dia amanhecer, para que eles pudessem entrar dentro da cidade. E por algum, não sei por qual motivo, que a Bíblia não fala assim que Jacó, ele foi para o deserto, e quando ele foi para o deserto, ele pegou uma pedra, só que as pedras no deserto é muito perigosas, queridos. Eu estive no deserto, ali de Jericó, lá em Israel, eu fui sentar no meio das pedras, o guia veio gritando, Moshe, mandando eu sair, e a hora que eu saí, ele foi lá e empurrou a pedra, assim, a hora que ele fez assim, saiu uma serpente debaixo das pedras, queridos, porque no deserto, as pedras, é lugar onde fica o que? Serpente, cobra, e fala que ele pegou, e deitou ali, naquela pedra, mesmo correndo risco. Eu quero te dizer que Deus vai guardar a sua vida, amém? Deus guarda a nossa vida, e fala que naquela noite, ele teve um sonho, ele viu uma escada, ele viu anjos subindo e descendo, e Deus que estava lá no céu, ele viu uma porta aberta. Eu quero te dizer, que se as portas estão fechadas, Deus irá abrir as portas dos céus, amém, queridos? As portas aqui na terra podem estar fechadas, mas eu quero te dizer que as portas dos céus estão abertas para a minha vida e para a sua vida. Os céus continua com os céus abertos para a minha oração e a sua oração. Terceiro lugar que ele passou, coloca aí para mim, Tiago. Terceiro lugar, Abraão passou pelo Neguebe. Neguebe significa deserto, lugares áridos, lugares onde você planta e não colhe. Deserto é lugar de ilusão, onde você não consegue achar uma saída. Então agora aqui fala que ele passou aonde? Pelo Neguebe, um lugar seco. Deixa eu te falar algo, queridos, às vezes nós passamos por lugares secos, para que Deus não venha perder a minha vida e perder a sua vida, sabia disso? Às vezes nós passamos por lugares secos, para que Deus não venha perder a nossa vida. A Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo 17, que tinha um homem chamado Elias, e fala que esse homem orou, e houve seca na terra, e ele diz assim, segundo a minha palavra, e ele diz assim, que Deus deu ordem para os corvos, e Deus deu ordem para a viúva. Deixa eu te falar algo, para mim e para você, Deus dá uma palavra, mas para a bênção, Deus dá uma ordem, amém? Para a sua vida, Deus dá uma palavra, mas para a bênção, Deus dá uma ordem. Fala assim, que ele ordenou com que os corvos, sabe por que os inimigos não acharam Elias, querido? Porque segundo a estratégia de guerra militar, quando os soldados estavam passando, que eles viam os corvos, os urubus voando, eles falavam assim, não vamos lá não, porque lá não tem uma alma vivente, ali só tem cadáver. Então por que eles nunca acharam Elias? Porque Deus o escondeu. Eu quero te dizer que no meio da guerra, Deus vai proteger a sua vida, vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua família. Mas por que Querite secou, queridos? Porque Deus queria tirar Elias da zona de conforto. Eu creio que nesses dias Deus tem tirado a sua igreja da zona de conforto, queridos. Deus quer nos tirar da zona de conforto. Então aqui fala que Querite secou. Outra coisa que eu vejo, queridos,
E eu quero te dizer que nós iremos cantar o hino da vitória, amém? Eu ainda quero ver a Luciana subir aqui e cantar o hino da vitória, cantar Cassiane. Quantos querem ver a Luciana cantar Cassiane? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. A Carlinha já cantou demais, né, Carlinha? Cassiane, você já cantou. Sabe, queridos, cantar o hino da vitória. Aqui fala, queridos, para mim e para você, que Deus quer nos tirar, sabe da onde? Da nossa zona de conforto. Às vezes o tempo passa, mas a gente não esquece do propósito que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu falar para vocês, o primeiro carro que eu tive foi um Passat, e glória a Deus que ele passou. Um Passat 78, eu ficava mais de fora do que dentro dele. E eu lembro, queridos, que eu trabalhava no frigorífico, eu saía do frigorífico, e ali para o lado de Caldas Novas tinha um pessoal que plantava horta, e eu sempre ganhava verdura. Eu saía do trabalho, eu começava 3 horas da manhã, saía 4 horas da tarde, eu ia lá apanhar verdura tal, para levar para as pessoas. E eu lembro um dia, queridos, que eu estava vindo e não tinha gasolina, e eu orando tal, e a gasolina acabou no meio da rodovia. Aqui é tanto de alface, aqui é tanto de coisa tal, e eu falei, e agora? Só que tinha um agravante, queridos, não tinha R$1. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí parou um senhor tal, ele falou, você está precisando de ajuda? Eu falei, estou. Ele falou assim, eu falei, acabou a gasolina. Ele falou assim, entra aí que eu vou te levar lá no posto, eu tenho um galão aqui. Eu falei, só tem um problema. Ele falou, qual? Eu falei assim, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. Aí ele falou assim, você está falando sério? Eu falei, estou. Ele falou, o que você estava fazendo? Eu falei, eu fui buscar verdura e tal, para entregar para o pessoal, só que o ponteiro do carro não estava funcionando. Ele falou assim, não, pode entrar aí. Aí eu cheguei lá no posto, aí terminou, ele tinha que seguir, né? Eu falei assim, o senhor não vai me levar de volta, não? Aí ele levou de volta. O tempo passou, queridos, o tempo passou, o Senhor abençoou. O Senhor abençoou com um carro novo. Uma pessoa falou assim, agora você nunca mais vai levar verdura, não vai entregar mais, porque seu carro é novo. Eu falei, você não entendeu nada, você não entendeu nada. O propósito continua o quê? O mesmo. O propósito continua o mesmo. Quando a gente entende o propósito, Deus vai cumprir a promessa sobre a nossa vida, amém? O propósito continua o mesmo, Deus não mudou. Aqui, queridos, fala que Abraão passou pelo Negueb, pelos lugares áridos. Querido, é nos lugares áridos que a gente aprende a conviver com o sobrenatural de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estou passando pelo deserto. Eu pergunto, seu deserto tem maná? Seu deserto tem água na rocha? Seu deserto tem nuvem? Não, eu falei, então não é deserto, porque deserto tem que ter milagre, queridos. Chega de Lodebar. Nós precisamos entender que Deus tem algo preparado para nós. Outro lugar que Abraão ele passou, coloca aí para mim, coloca o próximo lugar, fazendo favor. E Abraão chegou aonde? A Betel. Betel significa casa de Deus. E quando ele chegou em Betel, queridos, ele fez um sacrifício. Ele foi lá, levantou um altar. Quais são os sacrifícios que Deus quer que eu e você venhamos a fazer como igreja? Mas quando ele fez o sacrifício, ele levantou o altar. A Bíblia fala que ele olhou para o Egito. A Bíblia conta a história, está lá no livro de Lucas capítulo 13, de uma mulher, que há 13 anos, querido, há 13 anos, ela vivia encurvada. E eu fico pensando, o que tem nos deixado encurvado? Mas eu fico pensando naquela mulher, quando ela entrava na sinagoga, queridos, ela nunca podia dizer assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Por quê? Porque ela era o quê? Encurvada. Então ela nunca podia dizer, eleva os meus olhos para os montes. Então o deserto dela era sempre ficar encurvada. Mas sabe de uma coisa que veio no meu coração nessa tarde? Que toda vez que ela entrava encurvada dentro da sinagoga, a única coisa que ela conseguia enxergar era o quê? Os pés.
A única coisa que ela conseguia enxergar eram os pés de Jesus. Sabe qual que é o grande problema da igreja? Que nós viemos apenas para a reunião, nós não viemos para os pés. As pessoas vêm e falam: o culto não foi bom. Sabe por que não foi bom? Porque nós viemos simplesmente para a reunião, nós não viemos para os pés. Porque se nós viemos para os pés, a reunião seria totalmente diferente. Uau! E a Bíblia fala que ela veio e ela viu apenas os pés. Sabe para quem que a reunião faz diferença, querido? Para aqueles que vêm, não para a reunião, que vêm para os pés. Se você veio para os pés, essa reunião vai fazer diferença. Se você não veio para os pés, essa reunião não vai acontecer nada na sua vida. Aquela mulher, ela não foi apenas para a sinagoga, ela foi para onde? Para os pés. E quando ela foi para os pés, e Jesus deu uma palavra para ela, ela olhou para onde? Depois que ela olhou para os pés, ela olhou para onde? Para o corpo. Só consegue enxergar o corpo é o que? A igreja. O corpo sou eu e você. Nós só conseguimos amar o corpo, que é a igreja, aqueles que vão até os pés. Aqueles que têm revelação dos pés conseguem enxergar o corpo, conseguem enxergar a dor do irmão, conseguem ver o que o outro está sentindo. E depois que ela olhou o corpo, primeiro ela viu os pés, depois que ela viu os pés, ela viu o corpo. O corpo fala da igreja. Depois que ela viu o corpo, então ela viu a face. Então ela foi para a intimidade de Jesus. Então ela pôde dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O grande problema dessa geração, que essa geração está procurando uma reunião, e não os pés. Porque quando ela encontra os pés, ela encontra um corpo. E depois que ela encontra o corpo, ela encontra a face de Jesus. Levante as tuas mãos bem alto assim, e fala: Senhor, revele a tua face. Revele a tua face sobre a minha vida. Revele a tua face sobre a minha casa. Eu quero ter revelação do Senhor. Eu quero ter revelação. Então ele chega a Betel, queridos. E quando ele chega a Betel, quando você levanta um altar, o que você ouve depois? Depois que você sair dessa reunião, o que você vai escutar? O que você vai escutar? Chega lá na sua casa e liga em determinada rede de televisão para você ver. O que você vai escutar? O que você vai ouvir? Olha só o que ele ouviu. Depois: havia fome na terra, e desceu, pois, Abraão para onde? Para o Egito. O grande problema é que ele estava em Betel, casa de Deus, mas os olhos dele estavam onde? No Egito. O problema é que nós estamos na igreja, mas os nossos olhos estão aonde? No Egito. Abraão era um homem muito rico, mas ele ficou com medo de ficar pobre. Ele falou: eu vou para o Egito. E sabe o que Deus fez com ele, queridos? Está lá no capítulo 13. Eu vou concluir agora. Sabe o que Deus fez com ele? Fez ele voltar novamente. Porque quando ele foi para o Egito, sabe o que ele fez? O faraó olhou a mulher dele, falou: não, mas que mulher bonita. Ele falou assim: é minha prima, pode levar. Ele negociou a sua família. Quem perde o altar, quem perde a paixão do altar, negocia até sua família. Quem perde a paixão de estar na casa de Deus, quem perde o amor pela palavra, perde o amor pela salvação, negocia até a família. Negocia como Abraão fez. O que Abraão aconteceu? Como foi o negócio? A hora que olhou e viu que a mulher era bonita, Faraó falou assim: quem é ela? Ele falou assim: é minha prima. Por que ele não falou: não, é minha esposa? Ele não guardou a vida da sua família. Por quê? Porque ele perdeu o amor pelo altar. Ele tinha saído do altar. Quem sai do altar perde o amor até pelo cachorro. Queridos, eu não tenho animal, mas eu admiro uma pessoa que tem um animal, cuida dele. O animal faz as bagunças que faz em casa, a pessoa pega e dá para outra pessoa. Que amor que era esse? Eu não entendo. Eu não tenho, mas também não entra na minha cabeça.
Então quem perde o amor de estar na igreja, perde o amor da palavra, perde o amor da comunhão, perde o amor também da família. Porque se a pessoa perder o amor de adorar a Deus, ele vai perdendo tudo na vida. Sabe o que Deus falou para Abraão? Depois você vai ler no capítulo 3, sabe o que Deus falou para Abraão? Ele tem que voltar novamente, sabe aonde? Lá em Siquém, no capítulo 13, coloca aí para mim a conclusão, fazendo favor, coloca a conclusão. Em quinto lugar, ele foi para o Egito, eu já falei, quem está no Egito? Conclusão, Abraão teve que voltar aonde? Em Siquém. Quando ele volta em Siquém, Sara olha para ele e fala assim: Abraão, mas nós estamos voltando em Siquém. Eu creio que Abraão olhou para Sara e falou: Sara, quando era para mim ter responsabilidade de guardar a sua vida e guardar a minha casa, eu não tive responsabilidade, então eu tive que voltar novamente em Siquém. Às vezes Deus faz com que nós fazemos o caminho contrário novamente. Segundo lugar, Abraão teve que voltar aos carvalhos de Moré, aos lugares estreitos. Abraão olhou para Sara e falou: Sara, sabe por que nós tivemos que voltar? E talvez ela olhou e falou assim: Abraão, nós já passamos aqui nesse lugar. Falou assim: Sara, quando eu fui espremido, eu não aprendi a lição, Sara. Será que você não aprendeu a lição até hoje? Será que quando nós somos espremidos naquela situação, será que nós vamos repetir novamente? Sabe, Abraão, Deus falou assim: você vai voltar, porque você não aprendeu com aquela situação, quando você foi espremido naquela situação, por isso você vai ter que voltar novamente. E Deus vai nos voltar quantas vezes for preciso. Outra coisa, está lá no capítulo 13, depois você lê. O próximo slide, Tiago. Abraão teve que voltar aonde? No Negueb. Talvez Sara olha para ele e fala assim: Abraão, nós estamos aqui no deserto. Ele falou assim: Sara, nós não aprendemos nada. Não aprendemos que no deserto Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de promessa. Por isso nós estamos passando aqui novamente, Sara. Outra coisa, e ele teve que voltar em Betel, casa de Deus. E quando ele voltou em Betel, eu quero terminar, pode subir, Lu, fazendo um favor. Em Betel ele fez duas coisas agora, que ele não havia feito da primeira vez. A primeira delas, o que ele fez da primeira? Ele levantou um altar, mas ele não fez o mais precioso. Abraão não orou. Você não vê Abraão. Então você já viu aquela pessoa, é muito lindo, queridos, a gente pegar, vocês chegam aqui nas reuniões, é muito lindo, né, Lu? A gente ensaia, né? Não está ensaiando tanto, mas ensaia, tal. Às vezes a gente faz ensaio aqui de teatro, mas não adianta nada, queridos, se não tiver oração. É muito lindo você deixar tudo certinho, organizar a célula, tal, mas se não tiver oração, não vai adiantar de nada. E por último, Abraão agora não olha mais para o Egito. Abraão ora, passa o próximo slide, fazendo um favor. Abraão agora olha para Canaã, ele não olha mais para o Egito. Coloca o próximo slide aí para mim, Tiagão. Como sempre, ficou faltando um. E o próximo, agora Abraão não olha mais para o Egito, agora Abraão olha para Canaã. Feche os seus olhos, queridos. Deixa o Senhor falar ao seu coração aqui nessa noite. Sabe, nesse final de tarde, esse começo de noite, o Deus que fortalece a nossa vida, o Senhor quer que se cumpra as promessas dEle sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Deus que nos guarda, o Deus que nos fortalece, o Deus que vai fortalecer a sua vida. Sabe, queridos, talvez você passou em lugares estreitos, situações que o Senhor queria te ensinar, que a sua vida e a sua história seria mudada, mas eu quero te dizer que Deus tem um caminho novo para a sua vida, para a sua casa. Deus tem um caminho novo para cada um de nós. Deus tem um caminho novo para a nossa família. Eu quero te convidar agora a você fechar seus olhos. Se você está aí com a sua esposa do seu lado, sabe, coloca a mão no ombro dela, sabe, fala: Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para a nossa família. No meio disso
tudo que está acontecendo, o Senhor vai abrir um caminho no meio do deserto. Sabe, lugar de responsabilidade, lugares estreitos, lugar de deserto, mas o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai falar conosco todos os dias. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Deus. Você pode fazer a sua oração, queridos. Coloque a tua vida diante do Senhor, nesses poucos minutos que nós temos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Glória a Deus. Isso, declare ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode se colocar de pé, querido. Estás aqui. Você pode se colocar sobre os seus pés e declarar essa canção. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Senhor conhece cada história aqui nesse lugar. O Senhor conhece cada vida, cada luta. Tu és Deus que abre caminho no meio do deserto. Tu és Deus que luta as nossas batalhas. Por isso agora, em nome de Jesus, Deus, se alguém precisa de cura, se alguém precisa de milagre, aqueles que vieram a esse lugar, aqueles que estão assistindo, que precisam de uma resposta do Senhor, nós te pedimos, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Aqueles que estão orando pelas pessoas que estão enfermas, Senhor, muda o quadro, Pai, nós te pedimos. Senhor, abre portas aonde não há portas. Faça milagres, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a sua casa, que a provisão do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle.